Desde as épocas mais antigas, já se ouvia falar na prática do canibalismo humano. Tribos antigas comiam seus inimigos de guerra com o objetivo de adquirir sua força. Outras já consumiam a carne de seus parentes em rituais religiosos. Já na Idade Média, consumir carne humana poderia curar a dor de cabeça, feridas profundas, artrite e reumatismo. Nesse tempo, corpos de mulheres virgens eram considerados mais valiosos. Hoje, o canibalismo é associado a pessoas com problemas mentais, como esquizofrenia e psicopatia. O canal Crimes, em série, traz hoje esse assunto que para muitos pode ser apenas uma fantasia, mas que é tão real que existe inúmeros casos criminais, inclusive no Brasil, nos dias de hoje. Antes de começar sobre o assunto, é necessário entender a diferença entre as palavras canibalismo e antropofagia. Antropofagia é a ação de comer carne humana, e o canibalismo é a prática de se alimentar de indivíduos da mesma espécie. Então, quando uma pessoa come a carne de outra pessoa, ela pratica o canibalismo e o antropofagismo ao mesmo tempo. No mundo animal, diversas espécies podem praticar o canibalismo. O escorpião, a viúva negra, o louva-a-Deus, entre outras diversas espécies. A palavra canibal tem origem na colonização da América Central. Os colonizadores espanhóis se referiam a AOS nativos como caríbales, que, segundo relatos dos europeus, eram ferozes porque comiam carne humana. Mas já havia evidências do canibalismo encontradas em fósseis na caverna Mola-Guerci, na França, sugerindo que os neandertais já o praticavam há 50 mil anos. O canibalismo ganhou grande notoriedade na época da colonização da América. Os portugueses e espanhóis tiveram pesadelos com isso, pois se fossem capturados por certas tribos, seriam devorados. No Brasil, os relatos de Hans Staden davam conta da presença de tribos que apreciavam o consumo de carne humana. Os índios Pacura, da Amazônia, chegavam a elaborar um tipo específico de engorda para que a carne de seus prisioneiros ficasse mais saborosa. A tribo dos Tupinambás ganhou notoriedade em seus rituais de canibalismo. Os Tupinambás eram grandes guerreiros, estavam sempre em confronto com outras tribos. Os prisioneiros de guerra eram devorados por todos os integrantes da sociedade. No entanto, não se consumia a carne do inimigo apenas para se alimentar. O sentido era muito maior. No momento do ritual, o índio Tupinambá absorvia a força, a vitalidade, coragem e habilidade de seu inimigo. Antes do ritual, existia toda uma preparação. O prisioneiro era primeiramente inserido no meio social da tribo. Era-lhe dado comida e bebida com fartura, recebia uma esposa e convivia junto com seus algozes durante meses ou mesmo anos. No ritual de canibalismo, o momento do consumo era o ápice de todo o processo. Existem 3 maneiras principais da prática canibal. Endocanibalismo. Consiste em comer a carne de um membro de uma tribo específica, em um ritual de veneração de morte. Essa prática está ligada ao apego com um parente querido, pois a tribo acredita que ao comer a carne do morto, sua alma sempre ficará próximo à família. Exocanibalismo. A prática de comer a carne de uma pessoa com a intenção de roubar a sua força, sua bravura, seu poder. Exemplo seria a tribo dos Tupinambás. Autocanibalismo. Essa prática o indivíduo come pedaços de si mesmo. Essa prática também está associada ao vampirismo. O indivíduo começa bebendo do seu próprio sangue, depois evolui comendo pedaços de seu corpo. Quando está num estágio mais avançado da doença, começa a fazer suas primeiras vítimas. O canibalismo de sobrevivência, de acordo com a psicologia, é o ato praticado por pessoas que estão em situações extremas e praticam o canibalismo para não morrer de fome. Um caso famoso foi o avião que caiu na Cordilheira dos Andes, no Chile, no dia 13 de outubro de 1972. Os sobreviventes estavam feridos e numa área extremamente fria.
Diante da fome e da demora do resgate, os sobreviventes alimentaram-se da carne dos passageiros mortos, que havia sido preservada na neve. O canibalismo possui vários sentidos. Dependendo da época e do lugar, a sua prática está relacionada à religião, à cultura ou à guerra. Mas, para alguns, serial killers está relacionado a fantasias sexuais. O assassino só consegue ter prazer sexual ao ingerir carne humana. Em muitos casos, guardam pedaços de suas vítimas para depois usar em atos sádicos e sexuais. Muitos casos neste sentido ficaram famosos. Um deles, Jeffrey Dahmer, sua história chegou a virar filme e, mais recentemente, teve uma série na Netflix que fez muito sucesso. Recentemente, na Alemanha, as pessoas ficaram petrificadas de horror com o primeiro caso de canibalismo na era da internet. Na primavera de 2001, um homem conhecido por Armin M. publicou o seguinte anúncio na web: "Procura-se homem de grande porte para abate." Embora esse anúncio não fosse nada atraente, funcionou e atraiu um candidato. E o ato canibal realmente aconteceu e foi filmado. Armin destrinchou a vítima e armazenou algumas partes no freezer para consumo futuro. Como deu certo, Armin logo fez outra publicação, mas foi preso antes de cometer seu segundo assassinato. O canibalismo pode ser considerada uma prática viciosa. Segundo alguns especialistas, após o canibal consumir a carne humana, seu cérebro é inundado por dopamina, uma substância responsável por causar intensa sensação de prazer. Por isso, pode desenvolver dependência.